Laboratório de Transporte Aéreo. Interpretação de resultados de modelos econométricos. O objetivo principal desse laboratório é apresentar ao aluno a forma usual de interpretar resultados de um modelo econométrico. Recapitulando, nós temos a regressão linear múltipla, que essa que é o modelo de regressão que vai nos interessar, é o mais comumente usado. Relembrando que nós temos o regressando, que é o y, os regressores que são k regressores, x1, x2, x3, tarará, xk. Esses são colunas da sua planilha, são variáveis que são observadas, né? Você tem que ter uma amostra delas, e a gente imagina que esses dados são gerados por esse processo gerador, y é igual a beta 0 mais beta 1 x1 e assim por diante até o mais 1. Né? Sendo que os betas, beta 0, beta 1, tarará, beta k, são parâmetros desconhecidos, e o u é o termo aleatório também desconhecido. Ele é aleatório, por isso o lado estatístico da regressão linear, isso não é ciência exata, isso é estatística. O objetivo da regressão é justamente obter os parâmetros desconhecidos, obter estimativas dos betas, beta 0, beta 1, beta 2, e aí são colocados os chapéus justamente para indicar que são estimativas, não são os verdadeiros betas. Uma vez tendo os x1, x2, x3 até o xk e mais os betas, aí é possível fazer uma estimativa do y. E aí a gente obtém o y chapéu. A diferença entre y e y chapéu me dá o resíduo, como a gente analisou. Utilizaremos como ilustração o modelo empírico do custo médio do QAV. QAV é o querosene de aviação, que é o combustível usado nas aeronaves da aviação comercial. Essa base, que é chamada jetfuel.dta, está em uma base do Stata, e que também vai ser fornecida em XLS, ela contém valores do QAV que são fornecidos pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Abrindo o Stata, podemos começar a analisar a regressão. Abrindo a base de dados, vamos perceber um conjunto de variáveis que estão disponíveis para a regressão. Basicamente temos o querosene de aviação, que está mais abaixo, no canto superior direito, tá, o jet fuel, né, jet fuel unit cost. Essa é a variável que vai ser nosso regressando. Todas essas variáveis que têm expressão numérica, elas são expressas em reais correntes, reais que a gente chama de nominais. Nominais por quê? Porque são os valores históricos, não foram transformados em valores reais. O valor real é o valor ajustado pela inflação. Né? Uma vez que existe o fenômeno da inflação, é preciso corrigir isso para tornar comparáveis valores antigos com valores mais recentes. Toda vez que houver na base uma variável com um nzinho na frente, significa que é o valor nominal, ele não está ajustado pela inflação. Ele é em reais, mas não está ajustado pela inflação, utilizando-se algum tipo de deflator ou índice de ajuste. Né? Por exemplo, o N-Jet Fuel, que está no canto superior, mais abaixo na lista, você vai perceber que existe o N-Jet Fuel e o Jet Fuel. Qual é a diferença dos dois? É só a multiplicação de um conversor de inflação. Pode ser conversor, deflator, um índice de ajuste, o nome que for dado, mas é um índice encadeado de maneira que, ao ser multiplicado pelo valor nominal, aquela coluna inteira vai ser multiplicada pelo valor nominal e vai ser possível obter o valor real da variável.
O conversor IPCA está mais acima, chama Conv IPCA. Ele é uma coluna da planilha que, quando multiplicada por qualquer valor N jet fuel, N GDP ou o que quer que seja, ele vai converter essa variável de valores nominais para valores reais. Outras variáveis que estão no modelo, por exemplo, o preço do preço médio do barril de petróleo naquele mês, né? O barril de petróleo tem duas cotações, a cotação Brent, que é a europeia, e a WTI, que é o West Intermediate Texas, que é a referência americana. E daí é feito a respectiva conversão. Nós temos também o PIB, temos a taxa de câmbio, são todos fatores que possivelmente podem afetar o preço médio, o custo médio com o QAV. Lembrando que a gente está tratando de custo médio, não preço médio de mercado. Qual é a diferença? O preço médio de mercado é o quanto a companhia aérea está pagando na bomba. O custo vai depender de como ela alocar isso na contabilidade dela, porque existe uma compra, uma nota fiscal de compra, isso vai ser jogado na contabilidade e vai ser custeado o produto dela. Qual é o produto da companhia aérea? Passageiros, eventualmente carga. Tá bom? Outras variáveis, algumas variáveis operacionais a gente tem à disposição, se quiser usar. Né? O A-Size é o Average Aircraft Size, é o tamanho médio das aeronaves. O AVSTL é o Average Stage Length, é a etapa média percorrida entre dois pontos pelas companhias aéreas. Temos duas variáveis que são chamadas variáveis dummy, LibSR e LibLR, que são variáveis artificiais, são criadas pelo pesquisador, nesse caso fui eu que criei, que são variáveis binárias 0 ou 1, indicativas do período de liberalização dos preços do QAV. A partir de 2001, o preço começou a ser liberado, não havia mais uma regulação estrita sobre o preço do QAV. Ou seja, ele podia flutuar de acordo com o dólar, de acordo com o preço do barril do petróleo, sem alguma política do estilo congelamento ou coisa do gênero, que é muito comum na gasolina e no diesel, no óleo diesel. Tá? Então são essas as variáveis que a gente vai usar nesse modelo. Se você digita notes nessa base de dados pelo Stata, ele tem documentado algumas notinhas de cada variável. Na dúvida, né, pode ser consultado. Isso foi um trabalho de registro que eu fiz. Então, se você tiver tempo, sempre que possível, colocar notinhas para que as pessoas possam entender melhor quais são as variáveis. E olha que essas anotações, elas ainda poderiam ser muito melhores, colocando-se a fonte, né, e algum tipo de manuseio que tenha sido feito. O período amostral da base se refere a uma periodicidade mensal que vai de janeiro de 1999 a dezembro de 2010. É um período relativamente longo, com periodicidade mensal, e que vai permitir que a gente entenda a evolução do QAV, do preço desse importante insumo produtivo do transporte aéreo, que é o querosene de aviação. O gráfico a seguir mostra a evolução do custo médio do QAV. Toda vez que eu falar preço do QAV ou custo médio do QAV, você pode interpretar da mesma forma, apesar de que a gente sabe que tem essa diferença de que é o custo contábil. Uma coisa é o custo contábil, outra coisa é o preço na bomba, certo? O que acontece? A gente tem a evolução desse custo já deflacionado, tá? Então não existe uma influência da inflação que corrói os valores antigos, né, na hora que você vai comparar, né, com valores mais recentes. O que acontece nessa base? Os preços do QAV em litros estavam por volta de 50 centavos ao final da década de 90.
eles subiram rapidamente e chegaram quase a 1,5, 1,4 em 2002, que foi logo no período de desregulação do setor e havia choque do dólar nesse período, e depois de uma acentuada queda no final de 2001, ele volta a crescer em 2002, chegando a um ápice aí de 2, um valor de aproximadamente 2, e se mantendo, né? Se mantém mais ou menos entre 1,5 e 2,3 até o final da base. Em alguns momentos mais alto que isso, em alguns momentos mais baixo. Por exemplo, chega a 2,5 no período entre 2008 e 2009, que é um período onde há uma pressão, aí já não é a taxa de câmbio do dólar, é uma questão do preço médio do barril do petróleo. É possível constatar essa afirmação analisando o contraponto do gráfico do custo médio do combustível com o preço médio do petróleo. Estou usando o WTI. Né? Note que a escala dos dois eixos ela é feita de um jeito que se ajusta. Né? O preço do petróleo está entre 0 e 150 dólares. Né? O que acontece? Aparentemente, o pico do custo médio do QAV ele está atrelado a um pico levemente anterior no preço médio do WTI, né? do barril do petróleo. Tá? Há uma boa correlação entre as duas séries, é o que é de se esperar, sendo que o QAV é um derivado do petróleo. Vamos rodar a nossa primeira regressão. No Stata é simplesmente escrever reg jet fuels, que é o nosso Y, né, contra os X, X1, X2, X3, e nesse caso os X que eu estou implementando aqui são variáveis contínuas. WTI é o preço do barril do petróleo, o US dólar é a taxa de câmbio, né, quantos reais vale um dólar, o GDP é o PIB brasileiro, N Airlines é o número de companhias aéreas, e as DAMs LIB-SR e LIB-LR. Qual a diferença do SR para o LR? O SR ele incorpora apenas 6 meses após a liberalização, ele é 1 nesse período e é 0 fora desse período. O LR é 1 a partir do 7º mês após a liberalização, de uma maneira que a gente pegue o SR sendo o short run. O SR é de curto prazo. O LR é o long run, é o longo prazo. Né? Queremos ver se há um efeito de curto prazo e se esse efeito de curto prazo se esvai de alguma forma no longo prazo. Tá? Essa é a ideia da DAM da série temporal aqui. Note que o beta que vai ser estimado atrelado a essas DAMs tem a mesma interpretação de qualquer outro beta. Né? Naquele período de longo prazo ou de curto prazo, qual vai ser o impacto no regressando, que nesse caso é o jet fuel. Voilá, temos o resultado da regressão. Você pode dar uma analisada geral nos resultados, mas só para você conhecer o jeitão da tabela, que é cuspida pelo Stata, e na sequência eu vou analisar item por item. Se você estiver usando outro software, ele provavelmente vai exibir os resultados de uma maneira um pouco diferente. Mas, tipicamente, são esses os resultados que são necessários, aí, os betas, o erro padrão e coisas do gênero. Tá bom? Começando pelo número de observações, que é o que está no canto superior direito, são 144 pontos da planilha, ou seja, são 144 linhas, tá? Que foram usadas para rodar essa regressão. Isso é uma informação importante para eu saber se eu tenho muita amostra, pouca amostra, muitos graus de liberdade para rodar a regressão ou poucos graus de liberdade. As regressões são cada vez mais gigantescas em termos de número de observações. Então vamos dizer que essa é uma amostra pequena. No canto esquerdo a gente tem a lista de variáveis, a começar pelo regressando, o jet fuel, e na sequência os regressores, WTI, USD, GDP, número de airlines, LIB-SR, LIB-LR. O underscore cons é o termo de constante,
que o Stata utiliza. Nessa tabelinha superior esquerda, a gente tem o que é chamado de ANOVA, análise de variância, né? Essas estatísticas elas servem para te dar uma noção da qualidade do ajuste, de quão bom o modelo está sendo. A grande questão dessas estatísticas é que elas são dimensionais. Em sendo dimensionais, elas possuem uma escala, né? Mas você tem uma ideia de o quanto está sendo explicado do modelo e quanto está sendo explicado pelos resíduos. Você tem modelo e resíduo na linha, e nas colunas você tem SS, DF e MS. SS é a soma dos quadrados. Pode ser a soma dos quadrados do modelo, soma dos quadrados dos resíduos. DF, graus de liberdade, degrees of freedom. Para o modelo são 6, porque são 6 variáveis que você está usando. Para os resíduos são 137, porque não são 138, você tira uma para estimar a constante. Então ficam 143. E o MS é o mean square, é basicamente o SS dividido pelo DF. Essa planilhinha, essa tabelinha, ela não é tão usada quanto as outras estatísticas que nós vamos mostrar. Elas que são muito mais importantes, que são estatísticas síntese, que vão utilizar esses valores. Então, na verdade, essa tabela é utilizada para calcular os outros valores. Podemos perceber o R squared, que é o R quadrado, e o R squared, ou R quadrado ajustado. Esses são métricas de qualidade do ajuste. Nós vamos discutir o que é uma qualidade do ajuste, mas você já tem uma noção de que é uma grandeza que tipicamente vai entre 0 e 1, e quanto maior, melhor, né? O R quadrado ajustado, ele faz uma penalização no R quadrado para que você não tenha modelos muito compridos, muito longos. Note que essa penalização, nesse caso, não é tão grande, a ponto que as duas são mais ou menos a mesma coisa. O root mean squared error é basicamente a raiz dos MS dos resíduos. É o que está na tabelinha, ponto 21.854.8047, você tira a raiz quadrada disso. Vai dar ponto 2166, tá bom? O R quadrado ajustado é a estatística síntese mais importante do nosso modelo. Ela está te mostrando se os dados se adequam bem. Essa importância nós vamos discutir diversas vezes no contexto do nosso trabalho. Ela é uma importância relativa, tá? Toma bastante cuidado para não superenfatizar essa importância. O R quadrado é importante, mas no contexto das outras variáveis, das outras estatísticas que nós vamos apresentar, tá bom? Um R quadrado de 0,79 pode ser excelente, um de 0,50 pode ser excelente. Nós vamos discutir isso algumas vezes, mas é importante que você já tenha noção de que não se escolhe um modelo baseado no R quadrado. Voilà, temos os coeficientes estimados. O que são esses coeficientes estimados? São os beta-chapéus. Os beta-chapéus te mostram a relação entre o x e o y. Então, eles te possibilitam fazer uma análise de sinal e uma análise de magnitude, ou da escala dos coeficientes. Notando, quer dizer, a escala é importante, né? Então eu não posso analisar um beta em relação ao outro sem atentar para isso, que os x têm escalas diferentes. Então o XI, o XWTI está em barris de petróleo, preço do barril de petróleo. O GDP, por exemplo, está em reais, em milhões. Então, a escala, a unidade de medida, tudo isso influencia, porque o coeficiente ele vai se ajustar, ele mostra a relação entre x e y. Cada x tem sua escala, sua magnitude, tá bom? O mais interessante para analisar a magnitude
extrair uma elasticidade ou um coeficiente beta, que são formas de tirar a dimensão do coeficiente e aí torná-los comparáveis, tá bom? Então você não pode chegar e dizer que o USD é maior do que WTI, tá bom? Não vamos incorrer nessa falácia, porque as escalas, cada escala dita, se eu multiplicar se eu dividir o WTI por 100, ele vai aumentar, o beta dele vai aumentar, tá? Agora, as elasticidades não mudam, o beta, o coeficiente beta também não vai mudar, né? O que é mais importante aqui é a análise de sinal. Então a gente sabe que o WTI é positivamente relacionado com o jet fuel. O USD é positivamente relacionado com o jet fuel. Essas duas coisas eram de se esperar, porque WTI e USD são fatores de custos do querosene de aviação. O WTI é o preço do petróleo. O preço do petróleo, é claro, se ele aumenta, e a Petrobras já liberou, lembra? Já liberou os preços. Se o preço do petróleo aumentar, ela vai reajustar baseado nisso, né? Se a taxa de câmbio aumentar, ela também vai ajustar, né? Pode não ser um ajuste perfeito, porque se fosse perfeito você não conseguiria rodar, né? Porque a gente precisa de variabilidade, pode ter períodos que ajusta mais, ajusta menos, mais que proporcionalmente, menos que proporcionalmente, mas ajusta. Então, em geral, quando essas duas variáveis aumentam, o jet fuel aumenta por um fator custo. As outras, algumas delas são positivas, são negativas, e uma só é positiva e a constante é positiva. Quando é negativo, significa que é negativamente relacionada. Aquele X e o Y são negativamente relacionados, né? Por exemplo, no caso, o PIB está sendo negativamente relacionado. Ora bolas, como é que o PIB poderia ser negativamente relacionado com o jet fuel? É uma questão interessante. Essas duas variáveis não são variáveis de processo de geração. Elas são variáveis de experimentação, GDP, número de companhias aéreas, o LIBSR. A gente não tem muita noção se seria de um jeito ou se seria do outro. Seria positivo ou negativo. No caso do PIB, você só pode ficar fazendo hipóteses. Por exemplo, o PIB você pode dizer assim, quando a economia está aquecida, né, tem uma maior pressão das companhias aéreas, né, por tarifas mais baixas, porque elas querem atrair os consumidores, os novos consumidores que estão surgindo, e aí elas conseguem sensibilizar a Petrobras, que abaixa os preços. Ou a própria Petrobras, por conta de uma precificação, ela consegue vender mais óleo diesel, mais gasolina, e daí ela se dá o luxo de não reajustar tão forte o jet fuel se fosse necessário. Você pode ter essas hipóteses, tá bom? Da mesma forma como o número de airlines, se negativo, da mesma coisa. Será que quando tem mais companhias aéreas, o governo via Petrobras dá mais descontos, né? Ou elas conseguem mais desconto, negocia toda hora, né? Então, as duas variáveis de experimentação mais interessantes aqui são os LIBs, o LIBSR e o LIBLR. Ele está dizendo que é negativo o SR, quer dizer, no short run, no curto prazo é negativo, no LR, no long run, é positivo. Você queria dizer, eu poderia interpretar que no curto prazo houve uma queda no jet fuel em relação aos outros regressores, sempre considerando o ceteris paribus, tá bom? O que é o ceteris paribus? Tudo mais constante, né? Ele caiu 0,16 centavos, tá? Porque o jet fuel está medido em 0,16 reais ou 16 centavos nesse período. Depois ele aumenta 58 centavos no longo prazo, tá bom? Isso independente se o WTI, o USD, o GDP estão variando, tá bom? É assim que eu interpreto o coeficiente de uma dummy. Ela mudou de 0 para 1, você tem um efeito cheio do beta dela, tá bom? A dummy é a variável binária. E você tem a constante. A constante, lembra? A gente vai discutir isso várias vezes, mas a constante é o valor do QAV se WTI, USD, GDP, N-Airlines, LIB, fosse tudo zero. Aí o jet fuel custaria 1,27.
Mas existe o GDP ser igual a zero? É possível. WTI ser zero, USD ser zero. Então a constante está aí para ajuste mesmo, para permitir um bom ajuste. Você não precisa ficar tão estressado com o valor da constante, tá bom? Muito mais importante são as derivadas das variáveis. Então é o D jet fuel DWTI, por exemplo, que é o 0.104662. Isso aí é o que? Isso é o chapéu, é o beta chapéu, tá bom? Não quer dizer que é o verdadeiro beta, porque a gente está só fazendo uma estimativa. Se eu tivesse uma outra base de dados, ele daria um outro valor, tá? Mas é uma estimativa. Agora nós vamos ter a segunda coluna, que é a coluna de erros padrões, tá bom? O erro padrão é o segundo tipo de resultado da regressão linear e ela é muito importante. Sem uma estimativa de erro padrão, eu não tenho modelo econométrico, tá? Eu não posso focar somente no COEF. Eu tenho que olhar para o STD error, que é o Standard Error, né? Chama erro padrão essa coluna, tá? Por que é importante? Porque é com erro padrão que eu vou ver se essas variáveis são estatisticamente significantes, tá? Porque em econometria, em regressão, a variável ser 0.010 e 0 pode ser a mesma coisa. Em econometria, o dólar é 0.128. Isso pode ser igual a zero. Por exemplo, o LibSR, menos 0.167. Isso aí pode ser zero. Então, em econometria, 1000 pode ser zero, 10.000 pode ser zero, menos 557.000 pode ser zero. O que vai determinar se é zero ou não? É o erro padrão. Por que ser zero é tão importante? Porque se for zero, é uma nulidade de relação. Não existe relação entre aquele x e o y. Por isso é tão importante comparar com zero. Por isso se faz os testes de hipótese quanto à nulidade do beta, tá? Porque se for nulo, não existe relação. É como se aquilo ali não existisse. Você poderia, inclusive, descartar. A gente não descarta assim tão à toa, não, tá? Eu vou explicar como. Mas é como se aquela variável não pudesse falar nada sobre ela, tá bom? Ser nulo é um resultado também. Muitas vezes você está interessado no teste de hipótese. E aquele teste de hipótese pode ser que a variável seja... Você não sabe bem, pode ser que ela seja negativa, pode ser que ela seja nula, pode ser que ela seja positiva. E qualquer um dos três é possível e qualquer um dos três que der de resultado é um resultado a ser reportado, entendeu? Você não tem que descartar e jogar para debaixo do tapete. Eu só consigo fazer esses testes se eu comparo com o erro padrão, tá? Ora, a magnitude depende da escala, mas o erro padrão também depende da escala. Então, o COEF e o STDR dependem da mesma escala, né? Qual é a ideia que eu teria para analisar se uma variável é importante ou não? Bom, vamos ver o WTI. Ele é 0.010 com erro padrão de 0.001. Bom, né? 10 para 1. Parece ser uma relação forte. O USD, ele é 0.12, 0.13 com erro padrão de 0.04. Parece ser forte também, 12 para 4, né? A de cima parece ser mais forte, mas essa também parece ser muito forte. E o GDP? Menos 0.007 para um erro padrão de 0.001. O erro padrão em módulo é maior do que... Desculpa, o erro padrão é maior do que o coeficiente em módulo. Ora, parece uma relação fraca. Não sei se você consegue notar que eu estou afirmando que parece ser forte, parece ser fraca, baseado no erro padrão. E é verdade. Quanto maior o erro padrão, menos imprecisa é a estimativa. E daí, menos força eu tenho para afirmar que existe uma relação entre aquele x e o y. Tá bom? Então é nessa comparação relativa de um para o outro que
eu vou permitir fazer o teste de hipótese. É com erro padrão que eu tenho a base para inferência estatística. Essa coluna STD-ER, ela é uma estimativa de erro padrão, tá bom? Também foi calculado baseado com procedimento estatístico, né? Formuletas, e é um estimador de erro padrão, tá bom? E aí eu chego no que é o mais importante para os testes de hipótese, que é a estatística T. A estatística T é chamado T de student, é o valor T de student. Student foi criado por um economista, essa distribuição foi criada por um estatístico irlandês que trabalhava na empresa Guinness de cerveja e que resolveu anonimamente publicar essa distribuição sem colocar o nome dele, porque ele não queria se queimar com a empresa, e deu uma homenagem aos alunos, por isso que ela chama TED Student, tá bom? O que é o TED Student? Ela é basicamente, lembra que eu falei que o WTI parecia ser forte? E o T dele foi 7. Lembra que eu falei que o USD parecia ser forte também, mas não tão forte quanto o de cima? Deu um score de 3. O GDP parecia ser fraco, né? E de fato está sendo, menos 0,66, o menor em módulo de todos. O T é simplesmente o COEF dividido por STD-ER, tá bom? Para cada um deles. O primeiro deu 7, o segundo deu 3 e assim por diante. Essa razão T são as duas primeiras colunas, é uma síntese dos resultados das duas primeiras colunas, e aí ela é adimensional. Entendeu? Você pode comparar um com o outro, né? Então, eu sei, por exemplo, que 7 é alto, que o 3 é alto, o 8 lá embaixo é alto. Uma regra de bolso é que se for maior em módulo que 2, né, se for maior que o módulo de 2, fechou. Não, se em módulo for maior que 2, fechou. É uma regra de 2 para 1, tá bom? A estatística T sempre leva o sinal do coeficiente, porque o erro padrão é positivo sempre. Então, quem dita o sinal da estatística T é a coluna de COEF. Valores acima de 2 em módulo são considerados, passa num teste de hipóteses, naquele tradicional 5% de significância do teste. Uma vez tendo feito a razão COEF sobre STD-ER, chegando à estatística T, daí a gente faz o teste de hipóteses. O teste de hipóteses é basicamente comparar essa estatística calculada com um valor tabelado pelo estatístico que criou essa distribuição. Quando você compara, você vai encontrar um p-valor, que é justamente a probabilidade que está abaixo que está na cauda da distribuição T. Existe uma distribuição de probabilidade T, T student. Quanto maior for esse valor P, ou p-valor, conhecido mundialmente como p-valor, quanto maior for o p-valor, significa que menor é a estatística T. Por quê? A estatística T está mais próximo do nulo, do valor zero. E aí a cauda da distribuição vai ficando com uma probabilidade, né, uma área muito grande. Isso aí é a área da cauda, tá bom? Então, quanto menor for a estatística, maior é o p-valor. O que significa que menos força a hipótese, mais força a hipótese nula vai ter. Vamos dizer informalmente dessa forma, né? Qual é a hipótese nula? A hipótese de nulidade daquele beta, tá bom? Então, assim, para você não se confundir muito, a regra 2 para 1 é show de bola. Ela quebra o seu galho. Obviamente que ela serve para um nível de significância de 5%. O p-valor, ele te possibilita analisar coisas diferentes de 5%. Se você quiser dar uma canja, né, para uma variável, então vamos lá, WTI, por exemplo, o p-valor dele ficou em 0,000. Quanto menor, melhor, né? Mais forte é a hipótese alternativa, né? É claro que não é igual a zero,
né? Mas convergiu aí porque não tem um número suficiente de casas decimais. O USD também 0,03, olha que beleza, né? Tá bem estatisticamente. Você diz que WTI e USD, baseado no p-valor, são estatisticamente significantes. Eu já poderia dizer isso pela análise do T. Mas eu já posso dizer que o WTI é estatisticamente significante a 1%, porque é um valor menor do que 1%. O USD também é menor do que 1%. Tá? Agora olha o GDP, por exemplo. Ele não é menor que 1%, porque deu 51,4%. Ele não é menor que 1%. Ele não é menor que 5%, que também é muito reconhecido, um balizamento importante. Ele não é menor nem que 10%, que já é você ser bem frouxo na sua análise. Né? Ou seja, o GDP ele não passa no teste de hipótese, ele não é estatisticamente significante. Ou seja, toda aquela balela de que tinha uma história, uma hipótese, de que se o PIB aumenta, tem um poder de barganha, blá 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 blá, não pelo PIB. Mas note que pelo número de companhias aéreas é estatisticamente significante. Parece que aquela história vale para um número de empresas crescente, a tendência é que o jet fuel caia. Tá bom? E os LIBs? Os LIBs são importantes para o nosso contexto de análise do impacto da liberalização do QAV. Lembra? O LIB-SR passa a 5%, a 10%, desculpa, a 5% não, porque ele não é menor que 5%, olhando o p-valor dele. Se ele não é menor que 5%, você poderia dizer que ele nem é estatisticamente significante. Se você quiser dar uma colher de chá e dizer, olha, há alguma evidência, uma evidência fraca, de que é estatisticamente significante, caíram os preços no curto prazo, mas essa é uma evidência fraca porque passou a 10%, a 5% não passa. Tá? Mas no longo prazo aumentou 58% e é fortemente estatisticamente significante. É isso que a gente fala, tá bom? Por fim, a constante. A constante ela é estatisticamente significante, lembrando sempre que a gente não precisa ficar nem um pouco estressado com a significância estatística ou não da constante. Em suma, a análise do p-valor implica que se o t for alto, ou seja, acima da razão 2:1, o p-valor vai ser bem baixo. Tá bom? Se o t for baixo, aí o p-valor vai ser alto. Essa que é a tendência, tá bom? O USD é estatisticamente significante a 1%, o que significa que o p-valor dele é menor que 1%. WTI é estatisticamente significante a 1%, ou seja, o p-valor dele é menor que 1%. Arredondou para zero, disse que é estatisticamente significante a 1%. A constante é estatisticamente significante a 5%, porque o p-valor dela é menor que 5%, mas não é estatisticamente significante a 1%. Qual dos dois usar? Universal, 5%. Se você está sendo muito bem rigoroso, usa 1%. E a 10% você está sendo muito frouxo. No sentido que você sabe que tem algum problema nessa estimativa. Lembrando que a constante não é uma variável do modelo. Ela não é um termo que eu deveria ficar tão estressado com ela. LIB-SR é estatisticamente significante a 10%, porque o p-valor foi menor que 10%, mas não é estatisticamente significante a 5% nem a 1%. Você pode dizer com alguma certeza que não houve queda de preços no curto prazo, ou que se houve foi há evidências fracas, você pode dizer, de alguma queda de preço. O GDP não é estatisticamente significante nem a 10%, nem a 5%, nem a 1%, porque o p-valor dele é maior que 10%. A estatística F é uma estatística de teste coletivo. Tá? Estou fazendo um teste coletivo. Enquanto o teste T é um teste individual da nulidade de um beta, né? Por exemplo, do beta do WTI, eu queria saber se 0.010 é igual a zero. E a gente testou e vimos que não é igual a zero. O OSD, nós testamos se 0.1288 é igual a zero. Não é igual a zero, é diferente de zero. É estatisticamente significante. O GDP, menos 0,007, é igual a zero.
não passou no teste. Tá? O teste F vai analisar coletivamente todos esses parâmetros, tá bom? Todos esses betas. Ele faz o teste da nulidade conjunta de todos os betas. Né? Note que a estatística F é alta, 88. Né? Lembra que do T, a estatística T acima de 2 indica significância estatística. O teste F ele é meio frouxão, ele é muito fácil de ser maior que 5, 10. Né? Acima de 10 está ótimo, né? E tipicamente ele passa. Tá bom? Ele só está fazendo um teste da nulidade e logo em seguida você vai ver que o p-valor dele quase que converge a zero. Né? Não quer dizer que é exatamente igual a zero, mas está dizendo que o modelo é bom. Não é que o modelo é bom, mas o modelo ele se ajusta aos dados, os betas eles coletivamente funcionam. Né? Ou seja, pelo F você está validando o modelo como um todo. Né? Como ele não é um teste muito rigoroso, não dá para você também ser muito confiar muito nisso, tá bom? Seu poder de especificação deve se basear no todo, na análise do todo, na análise de sinal, que às vezes o sinal pode ser estimado trocado, alguma variável muito importante de geração que é estimada não estatisticamente significante. Tudo isso é bizu para a especificação de modelo. Tá bom? Por fim, temos o intervalo de confiança, que são as últimas colunas da minha tabela do modelo de regressão. Note que o Stata e qualquer outro software vai te promover um intervalo de confiança centrando o COEF, a primeira coluna, no meio. Né? Então, no meio do intervalo de confiança. Então, WTI é um valor foi estimado com 0,10, mas a 95% do intervalo de confiança, eu posso ter de 0,07576 até 0,13. Então ele pode ser 0,07 a 0,13. Tá? Mas ele está centrado no ponto 0,10. Então ele te cria um intervalo de confiança ao redor da estimativa beta. É uma outra forma de analisar a mesma coisa. Tá bom? Então, por exemplo, o SD ele vai de 0,43 até 0,214. O intervalo de confiança dele é um pouco maior. O GDP vai de menos 0,03 a mais 0,001. 1,5. Opa, ele vai desde o negativo até o positivo. Tá aí porque que ele não é estatisticamente significante. Porque ele engloba o zero no intervalo de confiança. Se ele englobar o zero, significa que ele pode ser zero, com alguma probabilidade. Né? Então, o intervalo de confiança ele não pode conter o valor zero, senão ele não vai passar no teste de hipótese. É uma outra forma de analisar o teste de hipótese. E é consistente com tudo que se falou. Um T em módulo baixo, p-valor muito alto, é óbvio que não ia passar no intervalo de confiança também. E assim vale para todas as outras variáveis. Com relação ao relatório desse laboratório, a sua missão é baixar a base de dados JetFuel, que está disponível na pasta do Slack da disciplina. Ela está disponível em CSV, em XLS, e a sua função é importar essa base em algum software que você desejar, pode ser inclusive no Excel, rodar essa regressão e descrever um a um dos elementos da tabela de regressão, a sua interpretação e fazer um apanhado geral dos resultados do modelo. É importante frisar novamente que o software é de livre escolha. Tá? A base de dados é a mesmíssima que foi usada para rodar os resultados do modelo JetFuel, e você tem liberdade de rodar isso em qualquer software. O que vai mudar não são os resultados, mas são o que é de livre
elaboração é a sua interpretação desses resultados. Eu gostaria de ver como é que você está interpretando, se nós estamos alinhados na forma de interpretar e de pensar modelos, tá bom? Então, o software é de livre escolha, você tem a liberdade de redigir a sua análise crítica de resultados. Um último detalhe é que a especificação do modelo é livre, tá? Você viu uma sugestão de modelo lá na exposição do meu modelo de querosene de aviação. Acredito que qualquer modelo de determinantes dos preços do QAV tenha que ter mais ou menos aquelas variáveis. Em econometria, a especificação depende um pouco da ótica de quem está especificando, né? Depende do que você quer mostrar. Então, você tem uma certa liberdade para fazer isso, mas você também não vai inventar a roda, né? Então, você pode partir do meu V0, pode ficar só no V0, não tem problema algum. Acho até salutar, que é importante que você demonstre que entendeu, que conhece, que fez um certo fichamento aí do que está sendo apresentado. Se você quiser experimentar com alguma outra variável que esteja na base, ou não, quiser criar alguma coisa na mão, né? Você tem o XLS aí, você pode fazer o que você quiser. Vamos dizer assim, eu não faço questão disso, mas eu sei que a criatividade não deve ser tolhida, certo? Eu só fico preocupado um pouco caso você exagere na especificação, né? Tem que tomar cuidado com um fenômeno chamado superespecificação. Ou seja, não é porque eu tenho um monte de variáveis na base que eu vou colocar tudo para maximizar o R quadrado, né, o ajuste. Então, o modelo tem que passar por um crivo, primeiro crivo, que é o seu cérebro. Tá? Suas sinapses vão ditar a especificação do modelo. Então, não é maximizar o R quadrado, nem maximizar o número de variáveis que está no modelo, mas colocar as variáveis que são as mais adequadas. Também não é para maximizar p-valor, colocar só variáveis que funcionam, só variáveis com p-valor baixo, não. Tá? Faça um crivo de especificação baseado no processo gerador dos dados. Isso é uma coisa teórica. Tá? Pensa nele e coloque o que você achar mais adequado. Grande abraço. Por fim, uma vez tendo elaborado as análises, as interpretações de resultados, análise de sinal, análise econômica, análise crítica, você gerou o relatório tem que ter o formato acadêmico, com capinha, com sessões. Não precisa ser, obviamente não precisa ser um relatório imenso, é um relatório curto, mas é um relatório que você vai colocar texto nele e você salva ele e posta no Slack, tá? Com o arquivo que contém o seu nome e o número do laboratório, tá bom? Isso é muito importante para o meu controle e posta no Slack. Você tem até o fim do dia de hoje para fazer isso, tá bom? Boa sorte.